Fala, estudante, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, trazendo mais duas questões da Olimpíada Brasileira de Biologia. E, desta vez, trabalhando uma temática bem interessante, que é o suporte básico de vida, antigamente conhecido como primeiros socorros. Então, fica aí até o final para a gente aprender coisas novas. Eu me chamo Paulo Aragão e esse é o Minuto Biológico. Na nossa primeira questão, nós temos o seguinte. Uma pessoa distraída foi atropelada ao atravessar uma rua movimentada. Ela sofreu uma fratura na perna, mas não houve sangramento. Algumas pessoas apareceram para socorrê-lo e os paramédicos foram chamados. A pessoa gritava de dor e pedia água, pois estava com sede. Os paramédicos proibiram as pessoas de servir água ao acidentado. Qual o motivo da sede do atropelado? Letra A. A adrenalina liberada em situação de perigo favorece a hiperglicemia e consequente aumento da pressão osmótica sanguínea. Correto! O processo de liberação de adrenalina em grande quantidade, em grande intensidade, vai favorecer diversas alterações fisiológicas no seu organismo. E, dentre elas, está o aumento dos batimentos cardíacos, da frequência respiratória, contração das pupilas, e também uma grande liberação de glicose para o plasma sanguíneo. Isso acontece porque é muito comum um comportamento de fuga em momentos de grande susto. Essa fuga vai logo necessitar de uma grande atividade muscular. E para que os músculos tenham energia suficiente para aquele momento, para aquele instante, ele vai necessitar também, ele vai ter uma grande demanda de glicose. E por isso haverá uma liberação de glicose intensa, uma hiperglicemia, justamente para a expectativa de utilização desses recursos por parte do tecido muscular. Letra A, então, corretíssima. Letra B. A adrenalina liberada em situação de perigo favorece a taquicardia, o que estimula o centro coordenador hídrico. O aumento da atividade cardíaca, dos batimentos cardíacos, também está associada ao que a gente falou agora há pouco, a ideia de nutrir o tecido muscular com maior efetividade para uma necessidade de fuga, de resguardar a sua vida. Esse comportamento depende da atividade do músculo e este, por sua vez, depende dos recursos, dos nutrientes que estão no sangue. E o coração acelera os batimentos para nutrir esses tecidos de forma mais eficiente. Contudo, no que diz respeito ao controle hídrico, ao centro de controle hídrico, isso é feito pela hipófise. E a hipófise vai trabalhar nessa regulação hídrica justamente a partir da liberação do ADH, o hormônio antidiurético, ou também conhecido como vasopressina. Dentro do nosso corpo nós temos receptores que percebem a alteração osmótica quando você está, por exemplo, eliminando água a partir da urina, a partir do suor. Quando a concentração de água baixa além dos níveis mínimos adequados, o corpo produz e libera o ADH, o hormônio antidiurético, que vai intensificar a reabsorção de água nos túbulos renais. Consequentemente, ele está dizendo, em outras palavras, opa, água, não vai embora não, volta e fica aqui na corrente sanguínea. E esse processo, ele não está relacionado ao hormônio adrenalina e nem muito menos ao susto ou acidente que aconteceu com a pessoa hipotética da nossa questão. Letra C. A adrenalina liberada estimula a ADH, hormônio antidiurético, o que favorece a formação urinária. Falso, o efeito é justamente o oposto, apesar também de não estimular isso. Entenda, o ADH é antidiurético, antidiurese, ou seja, reduz o volume urinário, não estimula. Letra D. Estresse orgânico favorece o catabolismo celular, como a respiração, com grande parte de reações que utilizam água. Falso. Apesar do processo de catabolismo ser de fato estimulado, pois o catabolismo nada mais é do que reações que transformam moléculas mais complexas em moléculas mais simples. E é justamente o que acontece na respiração, onde carboidratos são desmembrados em moléculas menores com o objetivo de se produzir ATPs, produzir energia.
Contudo, o processo de respiração não utiliza a água como reagente, mas sim como produto. A água é um produto da reação. As reações de produção de energia acontecem na mitocôndria, lá na cadeia respiratória. E esse processo vai ter no final um átomo de oxigênio, que é considerado o aceptor final de elétrons. Em outras palavras, ele está ali para receber os elétrons da cadeia respiratória, se ligar com prótons e hidrogênios e assim produzir água. Então, o item está falso porque a água não é utilizada, mas sim produzida. Letra E. A água e o açúcar são favoráveis ao combate do estresse. Esse item está falso e também ele é bem genérico. A água e açúcar sendo utilizados para combater estresse, a pessoa ali sofreu um acidente. É importante não se desligar do contexto da questão. E dentre o processo de estresse que aquela pessoa está sofrendo, a água e o açúcar não vão reduzir todos os danos e o estresse que foi causado pelo acidente. Mas a sensação, a vontade de tomar água ocorre justamente pela grande liberação de adrenalina, mas ele não vai reduzir o estresse em si. Sendo assim, totalmente falso. Vamos para a nossa segunda questão, que é complementação dessa primeira, onde diz: considerando os dados da questão acima, por que o atropelado não pode beber água? Letra A água pode abaixar a pressão sanguínea. Letra B, a água pode aumentar o volume de sangue circulante, favorecendo acidentes vasculares. Letra C, a água não fornecerá energia ao acidentado. Letra D, a água somente deve ser utilizada em conjunto com açúcar. Letra E, a água favorecerá a sudorese. Nesse item, nós temos como item correto a letra B. A água pode ser um problema nesse caso em específico, porque lembre-se, a questão disse que ele sofreu uma fratura, mas não foi exposta. E à medida que você fornece mais água para o acidentado, essa água vai para a corrente sanguínea, aumentando a pressão. E se existe uma fratura, as possíveis lesões, ele pode estar com hemorragias internas no local do ferimento, e isso vai favorecer uma maior volemia, que seria essa perda de sangue. Consequentemente, você não deve dar água para o acidentado. Eu espero que você tenha aprendido bastante com essas questões de hoje. São questões bem interessantes. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Um grande abraço e até o nosso próximo Minuto Biológico.